PT lança a edição 2023 do Nova Primavera. Presidente Lula encontra com líderes da América do Sul e da Finlândia. Queda dos preços dos carros populares. O PIB do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre. Os destaques das redes do PT e muito mais. Eu sou Karina Chagas e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícia do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Sexta-feira, 2 de junho de 2023. Esta produção do PTcast está sendo gravada no estúdio Marisa Letícia. Eu sou mulher preta, usando uma blusa regata verde-limão, saia e tênis pretos. Meus cabelos são castanhos na altura dos ombros. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na semana da Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! Na segunda-feira, dia 29, aconteceu o lançamento da terceira edição da Jornada de Formação Política Nova Primavera 2023. A estratégia é transformar a força eleitoral do presidente Lula e do PT em força popular organizada, transformando eleitores em militantes sociais através da organização e fortalecimento dos núcleos e comitês populares de luta. A secretária da Escola Nacional de Formação do PT, Maria do Rosário, falou da importância da iniciativa para a reconstrução da democracia no país. Quanto mais forte for a organização partidária, significa que nós fizemos melhor a formação. Então, o Nova Primavera 2023 tem algumas mudanças, além da formação que a jornada já tem, de encontros nacionais organizados por via da internet. Nós vamos produzir oficinas territoriais e regionais para oportunizar que nos estados e aqui no Distrito Federal vocês também tenham no planejamento as prioridades estabelecidas para garantir a organização no território, que é onde nós temos que ter o PT mais forte através de núcleos de base, de vivência, estudo e luta, ou então, e principalmente, através dos comitês populares de luta, que não são exclusivamente para as eleições, mas que nós lançamos no período pré-eleitoral, viraram comitê de Lula e agora serão produzidos para serem comitês de sustentação das ideias do nosso governo e da transformação do Brasil. Já na terça-feira, em entrevista ao jornal PT Brasil, a presidenta nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann falou sobre duas comissões parlamentares de inquérito em andamento no Congresso. A presidenta explicou que o principal objetivo da oposição na CPI do MST é criminalizar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e defendeu a importância da CPMI do golpe para esclarecer quem foram os verdadeiros responsáveis pelos atentados terroristas de 8 de janeiro. Nós queremos saber todos os que planejaram, quem financiou, esses têm que ser responsabilizados, inclusive o ex-presidente da República, inclusive os parlamentares. A democracia para nós é muito, muito importante. Então essa CPMI vai ser a CPMI de defesa da democracia. Ao longo desta semana, o presidente Lula se reuniu com líderes de países sul-americanos e da Finlândia para dar andamento à sua política externa de devolver ao Brasil seu protagonismo internacional. Ainda na terça-feira, em reunião com representantes de 11 países da América do Sul, no Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília, Lula discutiu temas como a criação de uma moeda única para o comércio entre os países da região, além da retomada de instrumento de integração regional, como a Unasul, além de ampliar os mecanismos de cooperação nas áreas de tecnologia, saúde e meio ambiente. Eu brigo muito pela participação da América do Sul e da América Latina no Conselho Nacional, no Conselho de Segurança como membro permanente. Se o Brasil for convidado, o Brasil tem que ser representante da América do Sul. Significa que antes da gente discutir uma coisa lá, a gente tem que aprovar aqui na América do Sul para que a gente possa ganhar força e credibilidade. Ou seja, é uma mudança muito forte que nós estamos querendo fazer na geopolítica mundial.
Então, a reunião de hoje é o exemplo de que ou nós resolvemos nos juntar para brigar em defesa dos nossos interesses, ou nós ficamos sendo marionete na mão das grandes economias. E na quarta-feira, Vicentino, deputado federal pelo PT de São Paulo, explicou o impacto da medida do governo para baratear os carros populares. As novas regras que prevêem a redução no valor de impostos federais na fabricação de carros de até 120 mil foi anunciada na semana passada pelo presidente Lula. Os descontos nos preços dos veículos podem variar entre 1,5% e 10,96%. Vicentino defendeu a criação de políticas que complementem a redução do preço dos veículos, como iniciativas para a geração de empregos e renda dos trabalhadores. A complementação dessas políticas que valorizem, inclusive redução de preço e estímulos, são as políticas que o governo Lula vai defender. São várias medidas que, colocadas com esse processo, a gente pode dar um salto de qualidade. O PIB brasileiro registrou crescimento de 1,9% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o IBGE. Quem traz mais informações é a repórter da Rádio PT, Thaísa Vitória. O resultado foi puxado principalmente pelo crescimento de 21% da agropecuária. O setor responde por cerca de 8% de toda a economia do país. Além da queda da inflação e pelo aumento do salário mínimo, outros fatores contribuíram para o avanço do PIB. O reajuste do salário mínimo faz a diferença não só para a classe trabalhadora, mas para todo o país, explicou o presidente Lula. Essa foi mais uma promessa de campanha cumprida por Lula nestes primeiros 5 meses de governo. Daqui para frente, o trabalhador receberá, além da inflação, a média do crescimento do PIB, como nós fazíamos quando eu fui presidente até 2010, que o salário mínimo cresceu 74%. E na última quinta-feira, dia 31, o senador Beto Faro, do PT do Pará, comentou a realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que vai acontecer em novembro de 2025, em Belém, no Pará. O senador falou que sediar o evento na região amazônica será uma grande oportunidade para mostrar ao mundo o potencial do Brasil para liderar a pauta climática. Belém, não tenho dúvida, vai fazer uma grande COP, vai estar se apresentando para o mundo. Pode ficar certo de que Belém vai estar preparada para fazer uma grande COP, a melhor COP, o melhor momento, o melhor evento que já foi realizado para discutir essa questão climática. E ainda na quinta-feira, o editor do portal do PT, Fernando Brasil, comentou sobre a queda da taxa de desemprego no Brasil, divulgada pelo IBGE esta semana. O índice de 8,5% é o menor desde abril de 2015. É muito importante a gente ter esses números em mente, né, porque a gente agora tem uma perspectiva de que novamente essa taxa possa cair e possa dar sinais de que vai recuar ainda mais. É claro que é cedo ainda para avaliar, a gente precisa continuar acompanhando os números, mas quando a gente compara esse trimestre entre fevereiro e abril do ano passado, a desocupação caiu 2 pontos percentuais, foi de 10,5% para esse patamar de agora de 8,5%. Esse resultado pegou de surpresa ali os agentes do mercado financeiro e os próprios técnicos do IBGE. Mas não é só pela queda em si, mas pelas peculiaridades desse cenário. O governo Lula aprovou no Congresso Nacional uma série de matérias importantes, entre elas a medida provisória 1154 sobre a nova estrutura ministerial, o novo Bolsa Família, o Auxílio Gás e o projeto de lei 1085 que busca garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Nesta sexta-feira, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, comentou sobre a mobilização no Senado para a aprovação da proposta que agora segue para a sanção presidencial. Passamos por 3 comissões, né, e em 2 dias, 3 comissões e conseguimos aprovar também no plenário. Eu digo uma vitória realmente
histórica, e ainda com a felicidade maior ainda sabendo que se esse projeto veio do presidente Lula, com certeza agora que está faltando a sanção dele, não tenho dúvida que irá acontecer, até porque sei bem, né, que o Lula está cumprindo com suas promessas, sei que isso faz parte, né, do nosso governo, eu diria, do governo Lula, porque o governo é nosso, é o governo do povo, e eu fico muito feliz em poder ter contribuído com esse momento, ter contribuído com essa construção e ter participado e votado e visto ontem essa grande alegria, essa grande conquista para nós mulheres, mas especialmente para toda a sociedade. Agora vamos saber da Duda Merini, gestora de redes sociais do PT, quais foram as nossas publicações mais curtidas, comentadas e compartilhadas da semana. O que você traz, Duda? E o PIB do Brasil, hein? Tá lá em cima. Essa semana o IBGE divulgou que o PIB do Brasil teve o 4º maior crescimento entre todos os países do mundo. Enquanto esteve em queda nos meses de outubro a dezembro do ano passado, com o governo Lula o PIB superou as projeções e cresceu 1,9%. Sem contar que em relação ao primeiro trimestre de 2022, o PIB cresceu 4%. É pra fazer o L ou não é? Outro destaque da semana foi a performance dos nossos parlamentares na CPI do MST, que estão trabalhando duro para desmentir os bolsonaristas que querem criminalizar o movimento e a reforma agrária. Em uma das primeiras sessões da comissão, o nosso deputado Padre João bombou ao falar com a oposição sobre seu almoço. Confere. Que no almoço de hoje, meu cardápio foi, que eu alimentei, foi arroz. E o agro não produz arroz. No meu prato, presidente, tinha alface. O agro não produz alface. Nem feijão, nem mandioca. Viva a agricultura familiar, viva o MST e viva a reforma agrária. Deixe você também um comentário pra gente no Twitter, Instagram, Facebook ou TikTok. E quem sabe semana que vem você não vira notícia por aqui. Bom final de semana, companheirada! E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias da Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Afinal, a gente adora estrelas. E faz como a Estrela Valdez e deixou um comentário para a gente lá no YouTube. Ela escreveu em espanhol, mas eu vou traduzir. Obrigada por compartilhar as notícias. Um forte abraço desde o Uruguai para os companheiros e companheiras. Para frente, Brasil com Lula! Eu me despeço de vocês, desejando um ótimo fim de semana a todos, todas e todes. E a gente se encontra no próximo 13 Minutos.